Fundação do Meio Ambiente de Criciúma realizou ação na Praça Nereu Ramos em alusão ao Dia Mundial da Água. Ministro Luiz Fux acatou o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros e suspendeu o julgamento das ações sobre o auxílio moradia a juízes e membros do Ministério Público que tramitam no Supremo Tribunal Federal. E ainda, brasileiro gasta cerca de 3 bilhões de reais por ano em vitaminas. 180 recrutas do 28º GAC são imunizados pelo governo de Criciúma. Pesquisa confirma, brasileiro tem medo de envelhecer. E no esporte, brilhante Tigre vira para cima do Avaí e vence na capital do estado. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje é dia 22 de março de 2018, quinta-feira. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Em alusão ao Dia Mundial da Água, a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma promoveu no centro da cidade uma ação de conscientização. A nossa equipe de reportagem foi conferir. No dia 22 de março é comemorado em todo o mundo o Dia da Água, data escolhida para pensar em preservação e tecnologias que podem melhorar a conservação do ecossistema. Em Criciúma não foi diferente. É um evento que teve início às 8h30 da manhã, que se estende até às 5 da tarde, onde as escolas públicas municipais e escolas ao redor da praça estão tendo acesso aos projetos ambientais para a recuperação, melhoria da qualidade ambiental das águas, principalmente sobre os nossos rios de Criciúma. Está tendo teatro de fantoches aqui na Casa da Cultura, palestras sobre como economizar a água, esse bem tão precioso e que está escasso no nosso planeta. E estamos tendo doação de mudas por parte da FANCRI. 60 soldados do 28º GAC estão realizando plantio de vegetação na praça, a limpeza dos canteiros. Então é um dia mesmo em comemoração ao Dia Mundial da Água e também de conscientização, para que possamos ter consciência e soluções para a melhoria da qualidade da água. Em Criciúma, ações de conscientização acontecem ao longo do ano inteiro. Nós temos um projeto chamado de Projeto de Educação Ambiental com foco na preservação dos recursos hídricos. É um projeto que nós damos início juntamente com o ano letivo das escolas municipais. Todas as escolas municipais de Criciúma receberão educação ambiental pelos técnicos da FANCRI e esses alunos estão indo nas áreas de preservação permanente e realizando plantio de vegetação nativa, de árvores frutíferas nas áreas de preservação permanente dos rios. O projeto que mais chamou a atenção durante o evento não foi exposto por engenheiros ou profissionais já experientes no assunto. A apresentação foi realizada por alunos do ensino médio do Colégio SEDUP de Criciúma. No projeto que a gente trouxe aqui é colocado, pego o isopor, colocado a terra, o capim já está crescido, já tem a sua forma, e as raízes são submersas no fundo do isopor, e essas raízes é colocada na água e através disso a absorção do oxigênio. Este projeto dos alunos pode ser aplicado pela FANCRI na preservação do rio Criciúma. De acordo com a professora que coordena o projeto, isso pode ser testado depois de alguns encontros com o poder público. Com um convite da FANCRI para a nossa participação aqui neste evento do dia 22 de março, nós já estamos então entrando em contato para termos uma reunião, para então pensarmos onde seria na verdade possível aplicar o projeto e que colher então esses dados para então saber se isso funcionará em loco, né? Que fizemos no tanque. Ficou legal, foi ótimo. Agora precisamos saber de fato se isso é possível. A professora responsável pelo projeto ainda afirma que a ideia surgiu há bastante tempo e foi evoluindo até chegar aos moldes atuais. A ideia surgiu de 2015 para 2016, pensando numa possibilidade de trabalhar a água. E aí então, com a pesquisa e procurando, né, em alguns artigos, a gente percebeu, e digo em equipe, percebemos que existia então algumas
formas de biorremediação, a fitorremediação, que seriam as plantas. Se observa bastante que é colocado em ambientes onde o solo está contaminado, mas não em água, que é o caso da água da mineração, do esgoto. E aí então imaginamos fazer, colocamos um tanque, coletamos 1000 litros de água, com a ajuda de alguns professores. Nesse tanque nós colocamos as ilhas, e lá em maio de 2017 foram feitas análises físico-químicas e microbiológicas. E aí foram constatadas melhoras, no caso, dos níveis bioquímicos, dos níveis físico-químicos da água. E para encerrar, a presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma deixa um recado para toda a população. Eu sei que a consciência ambiental ela é da natureza de cada um de nós, mas cabe a nós também despertar essa consciência. Então, que sejamos todos despertados por essa consciência ambiental e que coloquemos em prática a preservação do meio ambiente. O ministro Luiz Fux acatou um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros e suspendeu o julgamento das ações sobre o auxílio moradia a juízes e membros do Ministério Público que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O julgamento pelo plenário do STF estava previsto para hoje. Enquanto isso, os magistrados continuam recebendo o benefício. O ministro Luiz Fux acatou o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros para que o processo no Supremo fosse suspenso e submetido à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, vinculada à Advocacia Geral da União. Fux é o relator de algumas ações que discutem o auxílio moradia no Supremo Tribunal Federal. O processo na AGU poderá durar até 6 meses. Enquanto isso, os magistrados continuam recebendo o benefício. Nos últimos 2 anos, a AGU tem fortalecido a prática da conciliação por meio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. O pedido é visto como a última cartada dos juízes para encontrar uma solução consensual sobre o caso. O julgamento das ações pelo plenário do Supremo estava previsto para esta quinta-feira. Os ministros julgariam 7 ações que discutem o auxílio moradia a membros do Ministério Público, juízes federais, do Trabalho e militar dos estados. Em setembro de 2014, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar assegurando o direito ao auxílio moradia a todos os juízes federais em atividade no país. Na última quinta-feira, juízes federais realizaram uma mobilização nacional pela manutenção do benefício. Um levantamento da ONG Contas Abertas calculou que o pagamento do auxílio moradia a juízes e membros do Ministério Público custou à União e aos estados, até dezembro de 2017, 5 bilhões de reais. Segundo a ONG, são beneficiados cerca de 30 mil pessoas com o auxílio mensal de R$ 4.377. Em muitos casos, juízes recebem o benefício mesmo com imóvel próprio na cidade onde trabalham. Isso ocorre, por exemplo, com os juízes Sérgio Moro e Marcelo Bretas, que atuam na Operação Lava Jato. Se fosse votado nesta quinta-feira, ao que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal restringiria o uso do auxílio moradia por juízes, impondo algumas condicionantes, como, por exemplo, priorizar o benefício a juízes que trabalham fora de suas cidades. Um juiz federal em início de carreira recebe hoje um salário de R$ 27.500. Na prática, o auxílio moradia transformou-se em um aumento salarial disfarçado, onerando ainda mais os cofres públicos. Alguns juízes do STF disseram que vão levar este ponto em consideração na hora de decidir sobre o caso. No mês passado, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu o pagamento de auxílio saúde e de auxílio ao aperfeiçoamento profissional para aquisição de livros jurídicos e material de informática a membros do Ministério Público Estadual de Minas Gerais. O fato é que os ministros do STF ainda não sabem como resolver essa questão, sem contar que a ministra Carmen Lúcia tem sido cobrada pela base da magistratura, que tenta evitar ao máximo a perda do benefício. A seguir, 180 recrutas do 28º JAC foram imunizados pelo governo de Criciúma.
brasileiro gasta cerca de 3 bilhões de reais por ano em vitaminas, mas tem um problema. Quem não faz exame pode jogar tudo fora ou provocar problemas à saúde. Mas não adianta não. A maioria acha que precisa sim tomar a tal da vitamina sem saber para quê, mas toma. Elas lotam as prateleiras das farmácias e têm de todos os tipos e prometem uma vida mais saudável, dar energia, melhorar a visão, para a infecção, fortalecer as unhas e os cabelos. Os preços são os mais variados. Um potinho pode custar R$ 64,90, R$ 74,90 e quase R$ 100. Só que nessa sexta, o João gastou uma nota. Quanto que você gastou só aqui hoje? R$ 150. Um bom dinheiro. É, mas compensa, né? Se você ficar doente, você vai gastar mais. Nessa rede de farmácias, a venda de vitaminas aumentou 13% nos 3 primeiros meses deste ano. Os idosos são os principais consumidores. Que tipo de vitaminas que elas procuram mais? Cloreto de magnésio PA, que ele tem a função de melhorar dores de articulações, né? Ele ajuda a melhorar o sono também, é super importante, cãibras, fadiga, né? Além disso, ele participa da absorção do cálcio, por isso temos bastante procura. Durante 8 anos, a Melissa tomou muitas vitaminas. Todas deveriam curar o cansaço que ela sentia. Não deu certo. Aliás, o excesso provocou os tão famosos efeitos colaterais. A minha resistência começou a cair constantemente. E isso começou com muitas infecções no corpo, então não era nem inflamação, era infecção. Depois de 8 anos, os remédios começaram a não fazer mais efeito. Foram aumentando as doses ao longo desse tempo e os remédios começaram a não fazer mais efeito. Mas um dia tudo acabou. Sabe como? Ela fez um exame e descobriu que precisava de apenas uma vitamina, a D. A falta da vitamina D foi o que ocasionou totalmente essa baixa resistência. Então, eu não tinha condição de passar 2 ou 3 meses sem ter uma infecção por causa dessa baixa resistência. Uma pesquisa feita com quase 2.000 pessoas revelou que todas consomem algum tipo de vitamina. 60% disseram que é a C. 32% o ômega 3 e 25% disseram consumir multivitamínicos. Este especialista em medicina preventiva e longevidade alerta para os perigos do consumo excessivo das vitaminas e o mal que podem causar à saúde. Esse pool de vitaminas, né, umas 40 vitaminas como vendem na farmácia, né, você está dando um tiro de canhão para pegar tudo, né, e a maioria é excretado na urina. Então, às vezes, está suplementando uma quantidade enorme de vitamina C, se você já ingere vitamina C no limão, dentre outras frutas, no kiwi, e aí você ainda está ingerindo vitamina C, e você pode ter patologias relacionadas a isso. Muitas pessoas gastam uma fortuna com essas vitaminas industrializadas. Só que as vitaminas essenciais para o nosso corpo são facilmente encontradas nos alimentos, como frutas, verduras e legumes. E olha que nem é preciso gastar um dinheirão para isso. Na verdade, nos alimentos in natura, né, verduras, frutas, a gente encontra uma gama de nutrientes que não se restringe só às vitaminas. Todas as vitaminas que o nosso corpo precisa estão aqui nesses alimentos. Exato, a gente consegue encontrar pela ingestão desses alimentos. Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes a gente vai estar ingerindo. Então, ao invés de gastar, né, uma fortuna com complexos vitamínicos industrializados, dá para, né, ter um corpo saudável com as vitaminas necessárias gastando bem menos. Com certeza. Na verdade, né, uma abóbora que a gente está vendo que custa em média R$3, um suplemento não vai custar menos que R$15, R$20. Quase 200 recrutas do 28º GAC de Criciúma foram imunizados pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da cidade. A reportagem é de Fernando Choque. Está acontecendo até a próxima semana uma campanha de imunização para os 180 recrutas que entraram no 28º GAC em Criciúma neste ano. O mutirão de imunização de soldados acontece anualmente.
a gente está colocando a carteirinha de vacinação deles em dia, né? A gente está fazendo febre amarela, tétano, e eles estão indo para a missão daqui a pouco. Então, a gente conseguiu fazer esse convênio, digamos assim, e a gente faz todas as vacinações que eles têm em pendência durante esse período. Esta vacinação de recrutas acontece em todo o país. Aqui em Criciúma, isto é realizado através de uma parceria entre Exército e Vigilância Epidemiológica. É uma parceria que a gente faz entre o Exército e o município, né? O Exército todo ano tem essa demanda desses novos recrutas e a gente faz essa parceria. Eles trazem a demanda e a gente faz a solicitação para a Vigilância e a Vigilância disponibiliza essas vacinações, essas vacinas e trazem para a nossa unidade de saúde e a gente faz com que eles venham até a gente e a gente coloca essas carteirinhas em dia. Os criciumenses também precisam tomar cuidado com a febre amarela. Existe uma área endêmica onde o risco de infecção é maior, bem pertinho de nós. Na verdade, já a nossa serra, aqui perto, né, a gente já tem essa zona endêmica, então quem costuma ir para a serra, gosta de uma serra agora com o frio, é super interessante fazer também. Além dos soldados, todos os criciumenses podem ser imunizados para prevenir que sejam alcançados pela febre amarela e outras doenças infecto-contagiosas. Para a população, todas as vacinas estão disponíveis, né? A gente faz, na verdade, hoje em dia, entrou esse ano a febre amarela no calendário nacional, para as crianças a partir de 9 meses e para todos os adultos ou as pessoas que vão em viagem para algumas zonas endêmicas. Então, na verdade, toda a vacinação está disponível para a população. É só trazer o cartão do SUS nacional atualizado e a carteira de vacinação, que já deve ter desde criança, aquela mesma que vale para a vida inteira. A seguir, Brilhante Tigre virou para cima do Avaí e venceu na capital do estado. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostra que o brasileiro tem medo de envelhecer. Aliás, tem mais medo da velhice do que da morte. Foram entrevistadas mais de 2.700 pessoas das 5 regiões do país. As principais preocupações citadas pelas pessoas são o medo da dependência financeira e da limitação física na terceira idade. Mas também tem gente que aproveita essa fase da vida para viver melhor. Os dedos deslizam suavemente pelas teclas brancas e pretas. O piano é um requintado passatempo de um dos médicos mais conceituados do país. Mas quando quer mais emoção, o Dr. Ben Schmidt encara altas ondas. Médico-chefe da Escola Paulista de Medicina e professor da Universidade Federal de São Paulo, ele acredita que a medicina vai além de hospitais e remédios. Uma lição que aprendeu depois de completar 60 anos e enfrentar 12 AVCs. Eu sou vítima de múltiplos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos que tiveram sequelas, fiquei paraplégico, cego, afásico. Eu sou um homem de 12 acidentes vasculares cerebrais, 12 AVCs registrados por imagem e fiquei muito feliz nas 60 anos que começou de verdade na minha vida, que eu comecei a surfar por influência do meu filho com 60 anos de idade com stand-up, depois passei para long e agora eu já estou na fan, só falta eu surfar na prancha do meu filho. Não ter qualidade de vida na velhice é um temor de muitos brasileiros, conforme mostrou uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. O levantamento ouviu 2.732 brasileiros com mais de 16 anos nas 5 regiões do país.
E 84% dos entrevistados disseram temer a dependência física na velhice. Outros 83% temem a dependência mental e 78% têm medo de depender financeiramente de outras pessoas. Não é surpreendente, essa pesquisa acaba colocando em números a percepção que a gente tem, que certamente você há de concordar comigo, que você conhece jovens que estão ansiosos, bulêmicos, com anorexia, com transtornos psiquiátricos, porque está muito difícil ser jovem, né? Porque você faz a universidade, paga uma grana, não tem emprego. Vai para o mercado de trabalho, fica lá vivendo uma situação de cada dia ter uma tensão para saber se o dia seguinte você tem emprego. Esse jovem brasileiro, esse jovem adulto, ao responder à pesquisa, qual vai ser a palavra que ele vai usar? Qual o sentimento que vai vir? Medo! Se agora está ruim, imagina quando eu for velho. Esse medo, que frequentemente é associado à terceira idade, tem uma explicação, segundo médicos e outros especialistas ouvidos por nossa reportagem. É a falta de planejamento. O brasileiro não se prepara adequadamente para envelhecer com qualidade de vida. Pelo menos eu e muitas amigas serem solteiras, né, e a gente já tem 30 e tantos anos, acho que talvez essa questão um pouco da solidão e de acontecer alguma coisa, a gente tá em casa e ninguém saber. Acho que é mais nesse sentido. Eu acho que sim, faz parte da vida, né? Todo mundo tem medo de ficar só. Eu acho que faz parte sim. Tenho medo de ficar dependente de outra pessoa. Dependente fisicamente e financeiramente. É ficar sozinho. Você se prepara para a velhice? Você tem um planejamento para essa fase da vida? Sim, acho que desde os meus 23 anos, normalmente eu já, além de fazer a contribuição, por exemplo, para o INSS, do normal que a gente já paga de empresa, eu tenho a previdência privada para eu não depender só, digamos, da previdência social lá na frente. O Dr. Benny Schmidt é chefe do Laboratório Neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, que possui o maior acervo de doenças musculares do mundo. E ele afirma que a longevidade de uma pessoa depende muito mais dos hábitos dela do que da genética. Imaginem que a vida é um jogo de xadrez, que tem certas regras. Só que você tem milhares de formas de jogar o jogo do xadrez. Se você jogar o jogo de maneira bela, você vai ter uma vida mais longeva e com melhor qualidade de vida. O segredo não é envelhecer ou conseguir atingir 85 anos ou 90 anos, por exemplo. O segredo é chegar nessa idade com qualidade de vida, sendo possível de entrar no mar, sendo possível ter uma atividade física e uma atividade mental, se possível. Qualidade de vida que esses idosos não cansam de buscar. Eles são alunos de um projeto de dança do governo do estado de São Paulo para a terceira idade. E aqui o que não falta é disposição e ritmo. A gente tem essa visão da velhice como uma coisa doméstica, né? Como se a gente velha tivesse que estar em casa. Então só de ter um espaço onde eles possam sair de casa, vir para cá, fazer uma aula, estar em convívio com outras pessoas, né? Criar redes de amizade que extrapolam com certeza os limites da sala de aula. O que significa essa aula para você, para a sua vida? Olha, significa aprendizado, significa amizade, significa memorizar música, aprender compasso, né? Professora excelente, então nós estamos aqui só no lucro. Alguns, como seu Marcílio, revelam que demoraram muito tempo para encontrar o passo certo e entrar na dança da vida. A gente se sente mais leve, mais entregue para a vida se torna mais fácil, né? Muito mais fácil. Você perde aquela carga que você levava, aquela carranca que você tinha, você perde totalmente isso. Agora vamos de esporte. O Criciúma foi brilhante na noite de ontem em Floripa. Apesar de ter saído perdendo, o Tigre conseguiu virar o jogo e se afastou da zona do rebaixamento. Logo aos 9 minutos de jogo, Guga fez boa jogada pela direita. No cruzamento, Rômulo de cabeça fuzilou o goleiro Luiz. Gol havaiano, Avaí 1-0. Novamente o Avaí, só que agora pela esquerda, Getúlio foi até o fundo e tocou para trás. O argentino Martinucci o pegou de primeira e mandou para fora.
No segundo tempo, Rômulo ficou cara a cara com o goleiro Luiz. Melhor para o goleirão do Tigre, que fez a defesa. Nesta cobrança de falta, Elvis jogou na área e Sandro de cabeça mandou para o fundo das redes. A arbitragem marcou o lance irregular e anulou o gol do Tigre. Tente entender no replay o que o juiz marcou. Mas na sequência o Tigre reagiu. João Paulo foi à linha de fundo e cruzou. Andrew, no segundo pau, escorou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. No lance seguinte, Sueliton cruzou na área. A bola sobrou para Marlon, que tocou para Lucas Coelho mandar para as redes. Virada Carvoeira. Final, Avaí 1, Criciúma 2. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.